Segunda Reis, capítulo 15. Uzias reina em Judá. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias reina em Israel. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então, Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú: seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Salum reina em Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas 1 mês. Então, Menahem, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Menahem reina em Israel. Nessa ocasião, Menahem destruiu a cidade de Tapuá e seus arredores até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Menahem lhe pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Menahem extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Síria. Assim, o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Menahem morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías reina em Israel. Pecaías, filho de Manaém, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou Israel novamente e conquistou a cidade de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Hazor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia e todo o território de Naftali e levou os habitantes cativos para a Síria. Então, Oséias, filho de Elã, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão reina em Judá.
Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Acás foi seu sucessor. 2 Reis, capítulo 16. Acás reina em Judá. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Síria. O rei da Síria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes do rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta de paz derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o local e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acás ordenou. Depois, o rei Acás tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar de Cima dos Touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. 2 Reis, capítulo 17. Oséias reina em Israel. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So,
rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Habor, em Gozã e nas cidades de Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dele, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá, no alto de todo o monte e debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir, foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal, ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão, não se afastaram desses pecados, até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje. Estrangeiros se estabelecem em Israel. O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria: o povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhece suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses novos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque.
e o povo de Servaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E, embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel, pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante dele, não os sirvam nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus, ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa.